a volta do PT ao poder, novamente o Enem passou a ser uma fábrica de criar militantes jovens. Afinal de contas, algumas perguntas não estão medindo o conhecimento do aluno. Na verdade, na minha interpretação, está verificando se a doutrinação está sendo efetivamente bem feita pelo tipo das perguntas. Então, por exemplo, houve ataques ao agronegócio na prova do Enem, houve elogios ao Paulo Freire, houve críticas ao capitalismo. Então, perguntas que analisando friamente, na minha interpretação, é justamente para verificar se o aluno está dentro da caixinha que eles desejam ou não. E, obviamente, a resposta que afrontar essa expectativa deles é a resposta que o aluno vai errar a questão. Tá? Então, isso aqui é minha leitura do que a esquerda voltou a fazer. Afinal de contas, eles voltaram ao poder e o Enem, na época, nos outros 4 mandatos do PT, não era muito diferente de perguntas nesse nível. Tá? Então, aqui a UEST trouxe, inclusive, a fotografia de algumas questões, tá? Que eu vou aqui ler com vocês. Eu vou repercutir toda essa reportagem, não é grande, mas vale a pena só para vocês verem como a educação, de fato, é uma máquina, é uma tentativa de se doutrinar jovens. Afinal de contas, o jovem tem a mente em branco, é uma esponja, né? Tudo que você vai jogando lá vai absorvendo. O discurso da esquerda é sedutor, e como o jovem ainda não viveu muito para descobrir que uma coisa é o discurso e outra é a prática, né? Então aí o jovem acaba caindo facilmente nesse discurso encantador da esquerda. Mas sem me alongar mais. Manchete. Enem 2023. Exalta Paulo Freire, associa o agro a chuvas de veneno e critica o capitalismo. Vamos aqui para a reportagem e vamos ver algumas questões. O Enem, realizado no final de semana, apresentou aos estudantes questões com elogios ao escritor Paulo Freire, ataques ao agronegócio e críticas ao capitalismo. Como pode elogiar para Paulo Freire, nessa gente, vendo o nível, infelizmente, das pessoas formadas, né, no pós-Paulo Freire? Será que realmente os nossos jovens estão mais capacitados, com mais conteúdo? Será que o mercado de trabalho concorda com essa suposta visão de que Paulo Freire melhorou os estudos? Eu acho que não. Trata-se da primeira prova sob o governo Lula 3. O teste é aplicado pelo Ministério da Educação, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, vinculado ao MEC. A avaliação do domingo exigiu conhecimento sobre língua portuguesa, interpretação de texto e redação. A segunda etapa, que envolve matemática e ciências da natureza, vai ocorrer no dia 12. Aliás, só falta em matemática eles conseguirem colocar doutrinação também, né? Perguntas ideológicas, aí vai ser o fim da picada. O Enem 2023 tem ataques ao agronegócio. A questão 70 do Caderno Branco alerta para o avanço da soja na Amazônia, que seria responsável pelo desmatamento do bioma e responsabiliza grileiros, madeireiros e pecuaristas. Conforme o gabarito extraoficial divulgado pelo MEC, a resposta que melhor explica o problema é a apropriação de terras devolutas por esses agentes. Aliás, por falar em desmatamento, né? Esses 11 primeiros meses de governo Lula tem tido aí recortes, inclusive, de queimadas, né? E o pessoal sumiu, né? Tá um silêncio, assim, impressionante. Aqui as alternativas. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela apropriação de áreas devolutas, sonegação de impostos federais, incorporação de exportação ilegal, desoneração de setores produtivos, flexibilização de legislação ambiental. Dá a impressão que todas as alternativas estão atacando o setor. Se vocês perceberem, eu acho que aqui não tem nenhuma que alivia para o setor. O enunciado da pergunta 89 afirma que, no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Adiante, o texto diz que, de um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos, como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias, e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Por fim, essa lógica do agro é associada a supostas consequências negativas como a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Cara, eu fico me perguntando onde essa gente acha
que, por exemplo, a alternativa que eles acreditam, que é o socialismo, o comunismo, supera esses pontos, né, esses supostos pontos que eles colocam aqui do capitalismo. É uma pergunta simples. É só me falar onde deu certo. O modelo que eles, já que eles detestam o capitalismo, em que lugar que o socialismo socializou a decência, a vida boa? Eu só vi socializar pobreza extrema. Os únicos ricos são os ditadores e seu entorno. E talvez é 0,01%, né, de uma classe privilegiada. O resto tá na pobreza socializada. É isso que é difícil é assim que é fácil identificar a hipocrisia no discurso da esquerda. Porque o capitalismo pode não ser o modelo maravilhoso, ok, mas de todos que os seres humanos criaram, produziram até hoje, é disparado o menos pior. Porque você tem a possibilidade de prosperar na vida. Se você está no socialismo, no comunismo, a chance é zero. Não tem como. Não tem como. Então mas é isso que a juventude, por ser imatura, acaba não percebendo. Segue aqui. A resposta correta para a territorialização da produção é a letra A. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Nossa, então, eles tratam aqui o agronegócio como se fosse um governo socialista, né? Que fecha o cerco entre as pessoas para ferrar com a vida delas. As demais alternativas propõem desprezo ao assalariado, desrespeito aos governantes, entre outras. É o que eu falo. Todas as alternativas têm viés ideológico a favor deles. Então, por isso que às vezes é até bom você ter que ver o gabarito para ver qual dos ataques é o que eles consideram mais correto na resposta. Porque todas as alternativas corroboram o que eles pensam. É uma coisa assim impressionante, tá? Então aqui está o texto que a reportagem acabou de resumir. Elogio a Paulo Freire. A questão 82 mostra 2 trechos de artigos positivos a respeito de Freire. Uau, que novidade, né? O segundo deles afirma que o escritor construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. Aliás, a história não é pronto e acabado mesmo. A esquerda vive reescrevendo, né? É uma coisa bizarra. Até a história é instável no Brasil. É uma coisa assim impressionante. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem neutralizadas, são sócio e historicamente construídas. Daí a importância de os educandos tomarem consciência da sua realidade para, assim, transformá-la. Bom, isso aqui é doutrinação. Ele está explicando o que é doutrinação. De acordo com o MEC, a alternativa correta para um conceito de ética pedagógica é a letra A, cuja resposta diz: participação sociopolítica. Então, só para ver aqui o texto 1. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro, produto da determinação genética, ou cultural, ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-se no mundo. E, se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. É muito lero-lero isso aqui do Paulo Freire. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Daí a importância de os educandos tomarem consciência de sua realidade para assim transformá-la. Com base no conceito de ética pedagógica presente no texto, os educandos tornam-se responsáveis pela. A resposta do gabarito é a letra A, participação sociopolítica, mas tem outras. Definição estético-cultural, competição econômica local, manutenção do sistema escolar, capacitação de mobilidade individual. É muito lero-lero, né, pessoal? Crítica ao capitalismo. Em outra parte da prova, na pergunta 46, a diversão é tratada como prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se opor de novo em condições de enfrentá-lo. Observa o parágrafo. Com base em um texto de Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Aspas, mas ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa, em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa, senão as cópias que produzem o próprio processo de trabalho. Bom, aqui a pergunta, deixa eu ver aqui se fala da resposta. Então, a diversão, isso aqui foi o texto que eu acabei de ler. Aí, as alternativas, né? No texto, o tempo livre é concebido como
consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo, forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana, alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia, promoção da satisfação de necessidades artificiais, mecanismo de organização do ócio e do prazer. Se vocês repararem, bom, não sei qual que eles consideram a mais correta, mas todas têm o seu. Corroboram o viés que eles querem pôr. É uma coisa impressionante. É uma coisa. Até errando, entre aspas, de acordo com o gabarito oficial, o aluno acaba acertando um pouco do ponto de vista deles. É uma coisa assim. Cara, é muito bizarro isso aqui, né? Aí aqui fala sobre o aquecimento global. A questão 85 exibe alguns cenários de aquecimento do planeta e interpela o estudante acerca de qual é a medida correta contra o aumento da temperatura da Terra. Segundo o MEC, a resposta correta é controlar as emissões de carbono. Bom, aí aqui tem o mapa e tal. Racismo estrutural. A questão 12 do Enem cita um texto publicado na revista Carta Capital, né? Uma revista de extrema esquerda, que trata do racismo estrutural no Brasil. A alternativa correta é a letra D. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial. Vamos ver aqui a questão 12. São tantas formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada, senão era bandido. Um dia ia ser por ser preto, sua morte é ofendida, o preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador social Baticum Proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens em quase sua totalidade negros para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural. É a partir da arte que Baticum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus. Com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representam 77% das vítimas de homicídio, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. O uso da citação e de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros, que cresce a cada dia. B. Destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária no Brasil. C. Demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais. D. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. E E. Salientar o aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência na área cultural. Aqui, de acordo com o gabarito, é a letra D. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. Não dá pra falar que não existe racismo no Brasil, é óbvio. É uma coisa histórica que o mundo está evoluindo e vem diminuindo, vem melhorando isso aí. Agora, falar que a gente ainda tem racismo estrutural, na minha leitura, eu acho que é um exagero. Existe racismo, sim. Estrutural, eu acho que já foi estrutural. A forma como a esquerda utiliza do tema com agressividade, eu acho que nem sempre ajuda. Às vezes pode colocar a sociedade em ainda mais tensão. Mas eu discordo que hoje ainda seja estrutural. Percebam, né, pessoal? A prova do Enem, colocando aí as suas iscas para verificar, né? Eu acho que, na minha leitura, de novo, né, como eu falei na introdução, acho que é uma forma deles fazerem com que as crianças, os jovens, né, concordem com eles. Então isso é uma forma de verificar se está indo bem ou não a doutrinação aí no âmbito geral do ensino no Brasil, tá? Pode ser que eu esteja exagerando e tal, mas eu desconfio muito seriamente que é uma forma da própria esquerda verificar como que está indo aí essa doutrinação. Os jovens estão gostando ou não do capitalismo? Vamos colocar aqui uma questão para verificar. Os jovens estão apoiando ou não o agronegócio? Vamos colocar aqui uma questão para verificar se estamos conseguindo mostrar o correto, né? Correto com todas as aspas, do ponto de vista deles, enfim. Acaba sendo uma forma deles terem indicadores. Imagino que quanto maior o tempo que a esquerda fica no poder, mais essas respostas de perguntas como essas, perguntas ideologizadas, tendem a crescer em favor da esquerda, porque mais tempo na máquina, mais tempo
deixando aí todos os recursos humanos, digamos assim, bem enviesados à esquerda, porque a maioria eu entendo que já são de esquerda, e os que não são, com o tempo, acabam, né, ou saindo ou cedendo em parte a pressão para, enfim, para continuar no seu trabalho. Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.